Olá, tudo bom? Nós fizemos um vídeo demonstrando os aspectos básicos ou os itens básicos que deveriam conter um artigo científico. Depois que nós fizemos esse vídeo, algumas perguntas vieram até nós. Uma das perguntas: existe só um tipo de artigo? Outra pergunta: por que tem artigo que eu vou ler que na introdução eles já falam tudo, não tem revisão de literatura e já vai para a metodologia e depois discussão? Por que tem artigo que não tem resultados e discussão? Então, nós vamos procurar esclarecer agora de uma maneira simples, tá? O mais breve possível, uma vez que nós entendemos que um vídeo muito comprido ele se torna cansativo e não é esse o nosso intuito. Algumas peculiaridades para que você possa entender. O primeiro: como você vai escrever o artigo, ele vai depender diretamente do tipo de estudo que você escolheu. Então, assim, os tópicos que vão ter o artigo dependem do resultado daquela metodologia que você escolheu para o seu estudo. Eu coloquei aqui na lousa os mais usuais, porém tem outras questões metodológicas, questão de abordagem qualitativa, quantitativa, que nós não vamos falar nesse vídeo, tá? Posteriormente, sim, mas nós estamos falando hoje de tipos de estudos que podem virar artigos científicos diferentes, tá? Então, os mais comuns, aqueles mais encontrados na literatura, nas pesquisas, são os tipos de artigo de revisão bibliográfica, de estudo de caso, de revisão bibliométrica, pesquisação e survey. Lembre-se que tem muitos outros. Esses artigos que nós estamos falando são os mais encontrados, tá? A revisão bibliográfica é aquele artigo que geralmente você vai encontrar na seguinte estrutura: resumo, palavras-chave, introdução. Daí você vai encontrar mini capítulos ou tópicos que vão discorrer o assunto dentro da literatura. E aí você vai ter a conclusão e as referências. Então, a revisão bibliográfica, ela se refere justamente a isso. Você vai ter um assunto, um objeto, e vai discutir na literatura. Então, você pode discutir dentro da psicanálise algum assunto, vamos falar de culpa, tá? Dentro da ótica de Foucault, dentro da ótica de Freud, dentro da ótica de Jung. Então, você vai discorrer sobre esse determinado assunto, explicar o que é culpa, o que os autores trazem, só em cima da revisão bibliográfica. Aí você tem o estudo de caso. O que você vai fazer no estudo de caso? Então, assim, não optei em fazer só em cima de revisão de literatura, eu vou fazer um estudo de caso. Então, eu pego um determinado objeto. Se eu estou na área de administração, eu vou pegar uma determinada empresa. De repente, se eu estou na área de educação, eu vou pegar uma determinada situação. Um caso específico, você pode pegar, tem muitos estudos de casos na área de saúde, vou pegar um caso de um paciente na área de medicina. Você vai estudar um caso. E o seu estudo, suas considerações, sua busca teórica vai ser em cima de respostas daquele caso. Então, nesse caso, ao invés de ter só a revisão de literatura, você vai ter que demonstrar o caso. Você vai ter que falar qual é o caso, de onde que ele veio, como que ele é, como que você está analisando. Então, você passa a estudar um caso. Então, estudos de caso, eles têm a estrutura do artigo de forma diferente também. Você tem a revisão bibliométrica. A revisão bibliométrica, hoje, ela é uma metodologia muito utilizada. Por quê? Porque você lembra quando nós falamos de estado da arte, de você saber o que está acontecendo em determinado assunto? Você pode fazer um artigo científico só demonstrando o que está acontecendo numa determinada área. Então, eu quero saber o que está sendo investigado no Brasil acerca de arbovírus. Então, eu vou na base de dados, procuro só o que está sendo investigado em arbovírus, quem está investigando, quais são os resultados dos últimos 5 anos, e vou fazer um artigo científico só demonstrando o que está sendo realizado na academia.
Então, a estrutura desse artigo ele vai ser diferente, porque eu vou ter que mostrar como eu fiz essa revisão, como eu fiz o estado da arte, como eu fiz essa revisão bibliométrica, em que período dos artigos que eu escolhi, quais foram meus critérios de inclusão, quais foram meus critérios de exclusão e quais os resultados e por que eu separei aqueles artigos. E provavelmente, depois de eu separar esses artigos, o que eu vou fazer? Uma análise cronológica. Então, eu sei que do ano de 2012, o arbovírus foi investigado desse jeito, 2013 desse jeito, 2014 desse jeito. Porque a gente observa que na academia existe uma avalanche de conhecimento que vem em detrimento de N coisas. Por exemplo, quando a gente começou a ter casos de microencefalia, muitos pesquisadores voltaram a atenção para investigar qual era o motivo. Então, você tem um levantamento ali de índice de produção científica naquele determinado momento. E aí depois a mídia passa, os surtos passam, e aí você começa a declinar. Então, você tem não só nessa situação, esse foi um exemplo, mas em muitas outras situações, o mesmo contexto. Então, você tem na área de ética ali, um problema ético na questão de inseminação artificial, ou algum caso midiático, ou qualquer outra situação que você tem uma elevação de produção, depois você tem um interesse decadente. Então, você tem essa revisão bibliométrica, essa possibilidade de investigar como cientista só o que está sendo proposto naquele momento ou o que foi sendo proposto no decorrer dos anos. Você tem a possibilidade da pesquisação. A pesquisação ela ainda é discutida em muitas academias, ainda há uma resistência de se aceitar por causa de uma questão de, dizem assim, é muito discutido a questão de conflito de interesse. Na pesquisação, diferente do estudo de caso, onde o pesquisador está longe, ele só olha aquele caso e vai refletir sobre aquilo, na pesquisação, o pesquisador ele participa, ele acaba sendo o agente participativo. Então, o que acontece? Eu vou implementar um processo numa empresa, eu vou fazer um processo de coaching com uma determinada população, eu vou aplicar uma nova metodologia de ensino, eu vou testar, eu vou criar e vou testar uma ferramenta. Isso tudo ele acaba sendo uma pesquisação, porque você vai demonstrar como que você fez o processo, como você aplicou e quais foram os resultados. Esse processo tem muito... existe ainda uma discussão, mas ainda é muito bem quisto e isso pode virar um estudo. Então, a estrutura dele certamente vai ser diferente dos demais, porque ele vem numa outra ótica. Você tem a survey. O survey é aquelas pesquisas que você aplica para entender o que está acontecendo numa determinada população, dentro de um determinado foco. E aí você tem essas questões de pesquisa aberta, pesquisa fechada, com abordagem quantitativa, com abordagem qualitativa. Enfim, N's, que também você tem um resultado, um outro tratamento e uma outra demonstração de artigo. E você tem muitos outros. Então, hoje, quando vocês perguntam para a gente assim, mas só existe um tipo de artigo? Não, existem vários tipos de artigos. Esses artigos, eles sempre vão estar ligados com a metodologia de pesquisa que você escolheu. Então, você escolhe a metodologia, aplica essa metodologia e depois você transforma em artigo e você vai ter uma estrutura, porque são informações da metodologia que você não pode deixar de trazer. Então, quando nós trouxemos a estrutura básica de um artigo científico, é realmente a estrutura básica, é o mínimo que o artigo tem que ter, menos do que aquilo não tem que ter. Mais do que aquela estrutura, sim, pode ter. Vai depender do quê? Da metodologia que você escolher, certo? Então tá bom, por hoje é só. Eu espero que tenha ajudado e qualquer dúvida entre em contato conosco. Um abraço.